Os maiores ganhos não são feitos ao comprar e vender, mas em esperar. Pois é, se você acha que o segredo dos investimentos é comprar e vender todos os dias, saiba que isso aqui vai contra não só os maiores investidores do mundo, mas contra a própria ciência. E acredite, day trade em criptomoedas pode ter um efeito ainda mais avassalador do que no mercado tradicional. Mas qual a ciência por trás disso? Por que 98% dos traders só perdem dinheiro? E mais, qual que é a estratégia simples que se opõe ao day trade e pode servir para você? É o que nós vamos falar nesse vídeo. Nós replicamos os estudos de Wall Street aplicando ao Bitcoin e o resultado, sinceramente, foi avassalador. Se você faz day trade e consegue ter lucro com isso, meus parabéns, porque essa definitivamente não é a realidade da maioria das pessoas. Muito pelo contrário, há décadas nós vemos que são criados muitos cursos e mentorias sobre day trade, milhares de pessoas fazem parte, mas a maioria continua sem ter lucro algum. Inclusive, muitos desses cursos são patrocinados por corretoras. Por que será que isso acontece? E quando um curso sobre day trade vem acompanhado do selo XP ou BTG, muitos acreditam que é coisa séria, mas na realidade é o contrário. A verdade é que as corretoras adoram divulgar esse tipo de curso porque os traders não são nada mais, nada menos do que os maiores geradores de lucro para a própria corretora. Quanto mais operações você faz, mais taxas você paga e mais a corretora fatura, independentemente de você ter lucro ou prejuízo. Mas agora vamos aos fatos, porque eu quero te mostrar uma verdade desconfortável e números bastante reveladores que vão determinar se você deve ou não operar diariamente. Muito prazer, me chamo Matheus, e se você não tem medo de ouvir opiniões impopulares sobre investimento, parabéns porque você está no canal certo. Aqui nós não medimos palavras quando o assunto são números e sempre damos a fonte e mostramos os dados para você tirar as próprias conclusões. Se essa também é a sua filosofia de vida, então já deixa o like e se inscreve no canal. Então, vamos aos dados finalmente. Eu publiquei recentemente, um tempo atrás, um artigo no meu Substack com algum compilado de estudos sobre se você deve ou não fazer trade. E o primeiro deles é esse aqui, ó. Trading é perigoso para o seu patrimônio. E é um estudo feito pelo Brent Barber e pelo Terence Oudin. Coloquei aqui que ele é uma grande autoridade em finanças comportamentais. E a conclusão do estudo já é, ó, negociar demais é perigoso para o seu patrimônio. E o que eles fizeram aqui de interessante? Eles analisaram 66 mil famílias que têm alguma conta em grandes corretoras. Ponto importante é que esse estudo ele foi publicado no Jornal de Finanças dos Estados Unidos, o The American Finance Association. Então é um jornal bem famoso, tem revisão por pares, então isso aqui foi revisado por mais pessoas, e é um estudo citado por 2.700 outros estudos, o que é bem interessante. Eles fizeram essa análise entre 91 e 96, e olha que interessante, eles analisaram a frequência que os investidores faziam trocas na carteira. Os investidores mais ativos, eles trocavam a carteira inteira, assim, ó, trocava 100%. Tinha ali ações da Apple e da Coca-Cola. Em 4 meses eles venderam tudo e trocaram por outras ações. Fez assim um formato totalmente novo para a carteira, o que dá um turnover, né, uma troca de 250% ao ano. É trade no giro louco dos guri, como diz o pessoal. E o retorno médio desses investidores no período foi de 11,4%. Interessante notar que no mesmo período, o índice de referência do mercado retornou 17,9%. Os investidores, no geral, né, ao todo tiveram um pouquinho menos que o índice, e a rotatividade média das carteiras era de 75% ao ano. Ou seja, quanto mais transações você fez nesse período, né, e são 66 mil contas de investimento, menos você lucrou. Então o pessoal perdeu aqui em 6 pontos percentuais para o índice, né? Se você só tivesse comprado o índice, você estava muito melhor nesse período de 5 anos. E quando nós vamos para investidores menos ativos, fica ainda mais claro que você não deve ficar operando com muita frequência. O turnover médio dos investidores menos ativos era de 2%. Ou seja, eles trocavam só 2% da carteira ao longo do ano, o resto continuava comprado. E eles ganharam mais que o índice, ganharam 18,5% nesse período. E qual que é a principal causa que os estudiosos, né, conferiram para esse retorno pífio do pessoal que faz muito trade? É o excesso de confiança. O Terence Oudin é um grande estudioso aí da psicologia financeira e ele fala, ó, o jogo do trader muitas vezes ele perde porque ele tem excesso de confiança nas operações e não leva em consideração o risco-retorno. Ele tem pouca cautela ao operar. Então ele vai para o tudo ou para o nada. Ou ele acredita que o mercado vai cair, ele sai totalmente da operação, ou abre um short super alavancado, e quando ele tem muita certeza que o mercado vai subir, ele abre uma alavancagem, compra tudo, enquanto se ele só mantesse a calma, fizesse pequenos ajustes no portfólio, ele teria um resultado muito maior. Esse é só o primeiro estudo, tem um aqui que eu vou te mostrar agora, que ele é ainda mais assustador, porque em vez de avaliar as famílias, né, que são amadores, que estão ali operando, ele analisou os traders profissionais, gestores de hedge funds que operam no mercado.
que é um estudo feito pelo Eugene Fama e pelo Kenneth French em 2010, então um estudo bem mais recente, que é o sorte versus habilidade. Ele ficou analisando fundos mútuos e quanto que eles operam e quanto que eles obtêm de retorno. Também é um estudo publicado em revista americana famosa, então também foi revisado pelos pares. E olha que interessante, ele trouxe aqui o resultado de 1.000 fundos ativos, né, que fazem gestão ativa de portfólio, não passiva, com um under management, ou seja, ativos totais sob gestão, de 648 milhões de dólares. E o período histórico que eles analisaram também foi muito maior, de 84 a 2006. E olha que dado assustador. Depois das taxas, o retorno dos investidores se torna negativo 1% em comparação com o benchmark. Ou seja, nem mesmo quem entende de mercado e quem é extremamente profissional consegue ter lucro fazendo trade. E geralmente é uma minoria que não faz trade ligado a aspectos psicológicos. Eles criam máquinas, robôs que têm um setup e operam para você e você fica de fora. Você nem olha aquilo ali acontecendo. É o caso do fundo muito famoso do Medallion, que é um fundo quantitativo, e ele simplesmente agrupa um monte de sinais, deixa uma IA reconhecer os padrões desses sinais e ela opera para você. E é um fundo que retorna aí 60% ao ano há algumas décadas, né? Então veja que é bem o ensinamento do outro estudo. Quando você tem o aspecto da emoção humana, você fica com um aspecto de risco de ruína. Você tem chance realmente de perder tudo. Agora, quando você usa matemática e estatística a seu favor, que é uma coisa que nós fazemos aqui, a gente tem uma área da empresa aqui que cuida só da parte quant, fica pesquisando e criando modelos quant para operação de curto prazo realmente, né? Tem um pessoal que gosta, não é muito a nossa linha, mas como tem gente que gosta, a gente tem aqui também. Quando você tem esse tipo de setup, aí a mágica acontece, porque é um robô operando, é uma inteligência artificial que consegue prever os movimentos do mercado sem viés. Então ele identifica o padrão, ele sabe o que esse padrão retornou no passado e faz uma projeção para o futuro e você não precisa botar a mão nisso. Quando é isso que está na jogada, aí você tem uma chance de dar certo. Agora, quando é você escolhendo as suas operações para fazer durante o dia, você de fato tem um risco muito alto. Só com esses dois estudos já dá uma ideia, né? Tem muito mais aqui, eu deixei uma pequena bibliografia sobre outros estudos, mas com isso já dá para concluir que, ó, operar diariamente não é para qualquer um, nem para profissionais de mercado. Mas agora eu quero te mostrar o outro lado dessa moeda que costuma ser ainda mais incrível, porque o maior problema pode não ser você operar demais, mas sim você ficar de fora do mercado simplesmente por pânico. Um investidor que eu gosto muito, leio bastante, é o Howard Marks, e ele fala aqui, ó, os maiores erros durante o investimento não vêm de falhas de análise, mas sim de fraquezas psicológicas. E é de fato que a gente vê acontecer. Quando você tem uma tese boa de investimento, você tem que seguir ela. E se o preço cai, a tese não muda. Mas a maioria das pessoas que não tem uma tese vai vender quando o preço cai. E isso aí é suficiente para você perder os seus retornos a médio e longo prazo. O trading ele tem descargas dopaminérgicas que são comparáveis a você ir para um cassino e apostar. É quase que uma roleta aquilo ali. Você realmente tem um gatilho e você fica eufórico, gosta e se vicia naquilo. Então você fica completamente sujeito à flutuação da tua emoção. Se a tua emoção vai para cima ou para baixo, isso vai influenciar muitas vezes em como você faz o teu trade. Não é à toa que grandes investidores que conseguem fazer trade, eles são quase robôs, assim, você conversa e eles parecem alienígenas sem emoções. Só que tem um estudo aqui feito pelo JP Morgan que mostra que, ó, esquece esse negócio de trade e simplesmente fica investido a maior parte do tempo que você vai ter resultados melhores do que a maioria. Eles trouxeram aqui um investimento de 10 mil dólares no S&P 500 do ano de 1996 até 2018. E olha que interessante, se você só ficou investido 100% do tempo e não fez nada, os seus 10 mil dólares viraram 40 mil dólares. Agora, se em todo esse tempo, são 22 anos aqui de investimento, se você ficou investido nesse tempo, mas saiu do mercado só 10 dias, os 10 melhores dias, o seu lucro vai de 40 mil para 20 mil dólares. Lucro não, né? O teu saldo final. Então você foi de um lucro de 30 mil para 10 mil dólares. Se você perdeu 20 dias, você quase fica no 0 a 0. Perdeu para a inflação com certeza. Perdeu 30 dias, você já começa a ter prejuízo. 50 dias, mais da metade do teu patrimônio evaporou. 50 dias em 2 décadas. E nós replicamos esse estudo aqui para o Bitcoin. Então, pegamos aqui uma simulação desde 2015. Se você investiu 100 dólares em 2015 e ficou investido até agora, 100% do tempo, você teve um ganho de 29 mil dólares, tá? É um retorno absurdo realmente. Mas olha que interessante, se você perde 10 dias somente, o teu lucro praticamente evapora. E depois, claro, né, 50 dias perdidos você já não tem mais lucro nenhum e está negativo. Ah, Matheus, mas 2015 é apelação, né?
Lá o Bitcoin estava centenas de dólares, estava muito barato. Então vamos pegar aqui o período de 2019. E da mesma forma, o retorno é absurdo se você fica simplesmente comprado 100% do tempo. Você sai com um ganho de 2.440 dólares, investindo 100 dólares. Se você perde somente 10 dias, pessoal, em 6 anos, você ganha somente 510 dólares. Então você foi de 2.000% para 500%. Perdeu 20 dias, 112. E ó, perdeu 30 dias, aí você já começa a perder dinheiro. Você investiu 100 dólares no período que o Bitcoin só subiu e você ficou de fora do mercado 30 dias, você vai para 18 dólares de perda. E se você perde 50 dias, você fica menos 85%. Isso aqui deixa uma lição muito clara para nós. Cripto tem um movimento extremamente violento. E se você está esperando aquele pullback, está esperando voltar à tendência, você pode de fato perder um dos melhores dias do ano só porque estava ali querendo pegar o melhor momento para voltar, enquanto simplesmente ficar investido traz os melhores retornos. Então você vê que o risco aqui não é você estar exposto, é você não estar exposto nos melhores dias. É bem diferente do que a maioria acredita que funciona. É por isso que a gente sempre fala uma abordagem que leva em consideração risco-retorno e que vá manejando ali o seu caixa, né? Você está comprado com 80% da carteira, 20% de caixa, o preço está subindo, vamos tirar 10%, depois mais 10%. É muito mais factível do que você tentar acertar topos e fundos, sair completamente do mercado e entrar com tudo de novo. Se você acerta, de fato, vem um ganho muito grande, mas a chance de você acertar simplesmente adivinhando, ela é baixa. Os maiores investidores do mundo não tentam acertar, eles vão construindo patrimônio ao longo de décadas, eles vão diminuindo o risco e vão medindo o risco e retorno sempre. É assim que você ganha sempre, você ganha em longos períodos em vez de tentar acertar como se você estivesse jogando na loteria. O vício em dopamina faz você querer operar o tempo inteiro, mas os dados mostram que essa não é uma boa ideia. Como eu falei, tem gente que de fato ganha dinheiro com isso, mas a estatística joga contra a maioria das pessoas. Ainda mais se você faz operação alavancada, opções aí, meu amigo, a chance é que você de fato nunca ganhe um bom dinheiro e mais perca do que ganhe. Inclusive, se você tem algum amigo que faz day trade aí e pode estar se arriscando nesse sentido, compartilhe esse vídeo com ele. Agora, muita atenção, muita gente vai olhar isso aqui e sabe, ó, não devo fazer day trade, então eu devo investir para o longuíssimo prazo. Só que essa também é uma ideia errada. Afinal, você não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos na economia. Eu sei que a trajetória do Brasil hoje não é boa. Eu sei que a trajetória da maioria dos países hoje não é muito boa economicamente. Mas eu não consigo ver décadas à frente. Não dá para saber o que vai ter daqui a 20, 30 anos. Então, você simplesmente comprar um investimento e esquecê-lo não é uma boa ideia. Eu gosto muito de recordar o que dizia Aristóteles, que a virtude está sempre no meio e os extremos são os vícios. No extremo de cima, você é temerário, né? Não tem medo de nada e se arrisca. No extremo de baixo, você é um covarde. E no meio, na virtude, você é corajoso. Ou você é um avarento que só quer acumular, um mesquinho, ou você é um ostentador que quer mostrar para todo mundo que você tem, ou você tem a virtude da generosidade. Eu acredito que isso também se aplica aos investimentos, esse equilíbrio. Não é nem o curtíssimo prazo, que é uma loucura e só tem ruído, não é nem um longo prazo que eu nunca sei o que vai acontecer, mas é um período de médio prazo, é um tempo suficiente para entender os rumos da economia, o rumo do mercado, e também é um período legal para eu não ficar exposto a ruídos, né? Eu sei que o Fed decidiu uma coisa hoje, não vai alterar a minha decisão de investimentos. Ele decidir cortar ou não taxa de juros, não importa, porque eu sei que a trajetória da economia em médio prazo é uma, e ele vai ter que cortar esses juros uma hora ou outra. E eu me beneficio desse período em que eu consigo enxergar a economia na sua trajetória. E colher frutos em médio prazo é muito bom, né? Eu não preciso esperar 10 anos para receber o meu valor. Em 2, 3 anos eu já consigo ter lucros bem satisfatórios. E é exatamente isso que a gente busca aqui na Target, tanto com o nosso trabalho, com consultoria, quanto no nosso serviço de inteligência que está aberto para você conhecer. Então, se você busca uma estratégia que quer aproveitar esses melhores dias e ter de fato esse tipo de rendimento, sem essa loucura do day trade, sem esse risco de ruína, então, sem dúvida, a Target pode servir para você. Os links estão aqui na descrição. Espero que tenha ficado claro os riscos de fazer trade. Haja sempre com responsabilidade nesse meio cripto e nos investimentos. Agradeço a companhia e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.